Ele falou e vai cumprir. Tarifas nos produtos importados do México e do Canadá, aquela tarifa de 25%, será aplicada já agora, 1º de fevereiro. Amanhã passa a valer essa medida de Donald Trump. A questão também que trazemos é que ele faz esse anúncio, mas ele já coloca ali umas restrições, não é todo o produto. Com relação ao petróleo, por exemplo, tenho dúvidas, não sei se de fato eu vou adotar, porque é impacto que os Estados Unidos vão enfrentar. Aquela questão da inflação, né, Carol, que a gente sempre fala, o Donald Trump tem que ter muito cuidado para tarifar as economias internacionais e não gerar uma pressão de preços dentro dos Estados Unidos. Ele está nessa pauta de aumentar a produção de petróleo, de aumentar a disponibilidade de energia, ele vai taxar outras economias que exportam petróleo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores, mas também é um dos maiores consumidores desse tipo de produto, então ele vai ter bastante cuidado. Ainda não está definido se petróleo vai entrar nessa lista de produtos taxados, vão receber essa taxa de 25%, que é uma taxa muito alta, um diferencial em relação a outras economias, vai ser muito punitiva para México e para Canadá, que já prometem algumas retaliações, algumas devolutivas em relação a essa restrição de Trump ao comércio internacional com estes dois países. Então, petróleo está em dúvida ainda, mas vai acontecer, 25%. É uma artimanha de Trump, talvez para evitar alguns problemas, para melhorar a relação de negociação com o México para restrições de imigração, que é uma das principais pautas de Trump, já declarou estado de emergência ao sul da fronteira dos Estados Unidos, vai tentar negociar com o México algumas restrições para esse tipo de imigração. Também em relação ao Canadá, Trump já disse diversas vezes que a balança comercial em relação ao Canadá ela é muito pensa para o lado do Canadá, então o Canadá vende muito produto para os Estados Unidos. Ele vai utilizar essas taxas talvez para negociar, para sentar à mesa com estes dois países. Já há um acordo corrente entre Canadá, México e Estados Unidos, acordo este que foi firmado no primeiro mandato de Trump. Nessa primeira gestão, foi um substitutivo a um outro acordo que já existia entre os três países. E ele tem uma revisão programada do estatuto para o ano que vem. Agora, Trump já está colocando algumas cartas aí debaixo da manga para tentar, talvez, melhorar essa relação com a negociação. A ideia seria fortalecer os Estados Unidos nessa mesa de negociações, você trazer mais artifícios para a economia dos Estados Unidos para conseguir colocar o tom que Donald Trump quer nessa conversa. Parece que é a postura de Trump em relação a essas tarifas para todo mundo. Ele fala em relações mais justas com a Europa, com a China, com também México e Canadá. Então, parece que neste comecinho, pelo menos na postura de Trump, ele não quer abominar completamente o comércio internacional. Ele só quer cartas na manga para iniciar negociações mais favoráveis aos Estados Unidos. Um ponto crucial dessa gestão de Trump é o incentivo à indústria, principalmente à indústria automotiva nos Estados Unidos. O que acontece hoje? Por conta deste acordo comercial, as montadoras acabam produzindo os carros ou montando esses carros no Canadá e no México e depois exportam aos Estados Unidos. Então, a balança comercial acaba pesando para o lado destes dois países. O que Trump quer, talvez, atrair de volta essa indústria automotiva para dentro do país, para que esse lucro, essa receita seja gerada dentro dos Estados Unidos. Este acordo vai ser revisado em 2026, já está programado, mas talvez já relatos de que Trump tente antecipar essas negociações para já começar 2025 com uma relação melhor com esses países. Inclusive, esse ponto desse estímulo à indústria automotiva foi um dos temas que Trump trouxe em seu discurso de posse, falando que quer uma América industrial. Para a gente encerrar também aqui nossa conversa, Gabriel, e o Brasil? Porque temos algumas menções feitas por Donald Trump aos países que fazem parte do BRICS. Já fez um alerta, falou, seguinte, vocês achavam que eu não ia taxar, já taxei, já vou colocar 25% em México e Canadá, a partir de sábado já começa a valer, fiquem atentos. China, Brasil, todo o restante do BRICS que estão discutindo talvez uma alternativa ao dólar, vou abrir aspas para Trump, ele fala, procurem outro otário. Não vão conseguir substituir o dólar no comércio internacional. E aí, claro, palavras de Donald Trump ontem, ele está bem combativo em relação a essa ideia. Foi levantada nos últimos anos de uma alternativa, talvez, que China e Brasil pudessem negociar em moeda local, então paga em real, recebe em yuan. Inclusive com defesa do presidente Lula. Exato. A última cúpula do BRICS também apareceu ali no discurso do presidente. Exato. Então, Trump já dá um alerta, fala, Canadá e México foram minhas primeiras vítimas. Se o BRICS não se espertar, vou impor uma taxa ainda maior, 100% sobre todos os produtos importados destes países. Claro,
é um ponto de atenção. Os Estados Unidos importa muito da China, importa muito, por exemplo, do Brasil, produtos mais básicos, commodities. Será que essa taxa de 100% vai realmente sair do papel? Mas é uma ameaça e voltou a ser feita ontem. E só para encerrarmos, relembrar o que disse também o presidente Lula sobre essa possibilidade. Se de fato ocorrer essa sobretaxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos, ocorrerá reciprocidade. Foi esse o recado dado ontem pelo presidente Lula naquela entrevista coletiva que falamos há pouco. Gabriel Monteiro, obrigada. Bom fim de semana. Muito obrigado. Ótimo final de semana, Carol.